Coceira nos olhos, gente, olhos vermelhos, gera desconforto e podem também ser sinais de conjuntivite. E eu recebo hoje o oftalmologista Dr. Luiz Alberto para tirar todas as nossas dúvidas sobre esse tema de hoje. Bom dia, doutor, tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. E diga uma coisa, o que é conjuntivite? Explica pra gente. Então, conjuntivite é uma inflamação da conjuntiva. Aí você perguntaria o que é conjuntiva. Conjuntiva é uma película que recobre a parte branca do olho, que é chamada de esclera, e também a parte interna das pálpebras. Isso que é a conjuntiva. A conjuntivite a gente pode dividir, assim, de forma didática, em dois grandes grupos. Tem as conjuntivites infecciosas e as não infecciosas. As infecciosas, as principais são as bacterianas e as virais. Certo. Né? As duas são transmissíveis, pode transmitir de uma pessoa para outra. Tanto por contágio direto como indireto. O contágio direto é como? É abraçando, beijando, um aperto de mão, a pessoa está lá com a conjuntivite, coçou os olhos, que é muito comum coçar os olhos, né? Pega na sua mão já. Os vírus ficam ali na mão, né? Porque assim, eu tô falando dos vírus porque o principal, o que nos preocupa mais é a viral. Porque é aquela que dá mais sintomas, é a que demora mais a curar, né? Então é a que dá mais afastamento do trabalho, é a conjuntivite viral. Me diga uma coisa, coceira e vermelho, os olhos vermelhos. Esses são os sinais já de conjuntivite ou existe mais algum outro? Não, foi bom você falar da coceira, porque assim, das não infecciosas, como eu destaquei do início, eu dividi em dois grupos, das não infecciosas, as principais são as alérgicas, a conjuntivite alérgica. E o principal sintoma da conjuntivite alérgica é a coceira, é o prurido ocular. Remela também? Fica remela? Remela. Então assim, no geral, os sinais que a conjuntivite dá é aquele olho vermelho, aquela secreção, você pode acordar com o olho grudado, né? O olho fica inchado. Alguns pacientes se queixam de sensação de corpo estranho no olho, também é muito comum, que é aquela sensação de areia, né? Incomoda bastante. E para diagnosticar, como faz? O diagnóstico é bem simples, né? O paciente frente ao olho vermelho, né? Procura o oftalmologista, é importante procurar o oftalmologista, porque nem todo olho vermelho é conjuntivite, né? E o oftalmologista, no exame, no consultório, com a lâmpada de fenda, ele consegue examinar ali o olho do paciente e pode até ver se a conjuntivite é bacteriana ou conjuntivite viral, né? Ele vai recolher as informações do paciente através da anamnese, vai ver as queixas do paciente e aí vai correlacionar com o que ele está vendo na lâmpada de fenda e pode apontar, isso aqui é uma conjuntivite bacteriana, é conjuntivite viral, não, isso aqui é uma conjuntivite alérgica. Então, existe a bacteriana, a alérgica, a viral, são essas três. Na verdade, existem vários tipos de conjuntivite, tem mais. Tem conjuntivite química, conjuntivite por queimadura, né? Mas assim, eu quis destacar as principais. As infecciosas, que são as bacterianas e as virais, são as principais. Dessas, a principal é a viral, é a mais frequente, é a mais prevalente, a viral, né? E é a que a gente requer mais cuidado. E assim, é importante, eu achei importante esse tema, porque assim, de prevenção, como é que você pode fazer? É uma coisa bem simples, né? Está ao alcance de todos nós, é lavar as mãos. Você pode lavar as mãos com sabonete, usar um álcool gel. Tudo isso evita o quê? Você vai quebrar o ciclo da doença, né? Então o paciente está lá com a conjuntivite, seja viral ou bacteriana, coçou os olhos, pegou na secreção, né? E aí tá lá os vírus nas mãos, como é que ele vai tirar aquilo ali? Lavando. E me diz uma coisa, uma pessoa que tem conjuntivite alérgica, é alérgica e sempre está coçando o olho, sempre está remelando o olho o tempo inteiro. O que fazer para melhorar ou para não ficar tendo constantemente? Existem alguns cuidados que você pode ter, né? Primeira coisa, com acompanhamento do oftalmologista, o oftalmologista vai ver qual é o melhor tratamento para ele. O tratamento, às vezes, para conjuntivite alérgica pode ser desde o mais simples, como uma lágrima artificial, né? Um colírio com lágrima artificial, de preferência sem conservante, e compressas frias. Essas compressas frias servem para conjuntivite alérgica, para conjuntivite viral, para conjuntivite bacteriana. O paciente com os olhos fechados, com a gaze, eu recomendo sempre a gaze no lugar do algodão. Não precisa ser necessariamente soro fisiológico, né? Geralmente os pacientes falam, não, doutor, tem que ser com soro. Não. Você pode pegar a sua água, é água potável, ferve a água, deixa esfriar, põe na geladeira,
né? Ou o próprio soro, também põe na geladeira, ou água filtrada que você toma normalmente. Então, com aquela água ali, você vai fazer as compressas frias. E existem os colírios antialérgicos, né? Então, a depender da gravidade daqueles sinais, dos sintomas do paciente, existe uma medicação específica que aí o médico oftalmologista é quem vai melhor orientar esse paciente. E me diz uma coisa, para se prevenir de qualquer conjuntivite, é sempre lavar as mãos, sempre não chegar perto de quem tem, né, para não ter o contato direto? No caso das conjuntivites infecciosas, sim. Aí você sabe que... Porque tem umas que não tem problema nenhum. Tem umas que não são transmissíveis. A alérgica não é transmissível, não é. Então, aquelas conjuntivites ditas infecciosas e transmissíveis, elas sim podem ser quebradas os ciclos através do que eu te falei, né? Então uma das coisas que você pode fazer é evitar o contato com aquela pessoa que você sabe que está com conjuntivite, e aquela pessoa também que está com conjuntivite, é bom ela ter a consciência que é importante ela evitar o contato e passar, né, e transmitir a doença para as outras pessoas, né, daquele convívio dela. Então, lavar as mãos mais vezes, usar álcool gel, né, isso tudo vai evitar, vai quebrar o ciclo. E uma coisa importante, por exemplo, o paciente, ele usa o controle remoto da TV, usa o mouse do computador, o teclado. Então, esses objetos é bom também serem limpos. A maçaneta da porta, entendeu? Então, se na sua casa, no seu trabalho, tem alguém, né, com conjuntivite, mesmo que esteja alguns dias retornou ao trabalho, é importante você fazer isso, tomar essas medidas. Limpar ali o teclado, né? Limpar a maçaneta da porta lá da sua casa, que se seu irmão está com conjuntivite, sua irmã, entendeu? Dura mais ou menos, em média, quanto tempo uma pessoa com conjuntivite? Uma semana, 15 dias? Depende muito do caso. Assim, em geral, a bacteriana, né? Ela é benigna e autolimitada. Pode durar uma semana, mas aí o paciente começou a tratar em 3 dias, geralmente ele já tá bem, né? Já pode retornar ao trabalho, entendeu? Já a viral demora um pouquinho mais, pode demorar até 1 mês a viral. E como é que é esse tratamento? É só soro, compressinha e colírio? Ou existe um tratamento mais forte, tipo com remédio, antibióticos, enfim? Então, sem colocar no olho. Para as conjuntivites infecciosas, a bacteriana, existe o colírio antibiótico. Né? E aí o médico oftalmologista vai ver e vai orientar e tratar com aquele colírio. Além das compressas frias, né? As compressas frias, o colírio com lágrima artificial, na verdade, é o que a gente chama de tratamento sintomático. Ele vai dar mais conforto ao paciente. Então, como eu te falei, e você também destacou muito bem aí no início, a conjuntivite, ela dá alguns sinais, alguns sintomas que, assim, são muito chatos para o paciente, né? Então, tem aquela sensação de areia, o olho fica muito vermelho, fica inchado, né? Então, para dar um conforto... usando óculos escuro. Por quê, hein, doutor? Alguns pacientes... Tem usando óculos escuros por conta da claridade, para não piorar? Isso. Alguns pacientes queixam um pouquinho de fotofobia, né? Que é aquele horror à luz. Não é muito característico na conjuntivite. Geralmente, a fotofobia, ela está mais relacionada a uma ceratite, que é uma inflamação na córnea. Mas até existem conjuntivites que podem levar a uma ceratite, né? E aí dá aquela fotofobia, e aí usa os óculos de sol, né? Aqueles óculos de proteção solar, proteção UVA e UVB, para proteger da luz, para diminuir um pouquinho, para dar mais conforto, né? Então, é mais uma medida para dar mais conforto, além das compressas frias, do colírio com lágrima artificial, né? Para dar uma lavada ali na lágrima, tirar um pouquinho da secreção. É verdade que as pessoas que têm os olhos mais claros, elas têm tendência a ter conjuntivite mais fácil? Não tem isso é não mito. Existe, é mito. Não, é mito, é. Ó, gente, é mito, viu? Criança, a partir de quantos anos ela pode pegar a conjuntivite? A criança, até ela pode ter uma conjuntivite até... Isso, existe até conjuntivite neonatal. Então, a criança pode pegar até no canal de parto, né? Então, a mãe tem lá uma bactéria que pode passar para a criança já no canal de parto. Não existe assim uma para conjuntivite bacteriana, viral, essas transmissíveis. Não existe assim uma idade específica para o paciente ter. Pode ter qualquer idade. Me diga uma coisa, ter sol, né? Tem muita gente que tem esse negócio de ter sol. E o povo diz, não, porque você negou coisa para grávida. Acho que não tem nada a ver isso. O ter sol, por que ele surge nos olhos das pessoas? O ter sol, ele já é uma doença não da conjuntiva, ele é uma doença da pálpebra, né? É também causado por uma bactéria. Geralmente ali o que você tem? Você tem uma glândula. Nós temos glândulas nas pálpebras, né? Uma glândula dessa pode entupir, pode ter uma bactéria pode infeccionar
aquele local. É muito comum ter sol naqueles pacientes, naquelas pessoas que têm uma doença chamada blefarite, né? Blefarite é uma inflamação nas pálpebras, né? Então o paciente fica com secreção na base dos cílios. É diferente da conjuntivite, né? O paciente pode ter também uma blefarite e uma conjuntivite associada. Para quem nasce com... Como é? Interícia, Como é que é o nome? Que tem criança que nasce já com a... Icterícia, mas não... Essas pessoas que nascem assim, elas têm tendência a ter mais... Não, a icterícia não. Ou a conjuntivite alérgica desenvolve, não? Não. E em relação também à conjuntivite alérgica, como você tinha perguntado no início, também existem colírios para você fazer o tratamento, né? Na verdade é uma doença crônica, o paciente tem que descobrir qual é aquele alérgeno que está causando aquela conjuntivite, aqueles sintomas nele, né? Aquela coceira, aquela irritação, e evitar ter contato com esse alérgeno, né? Agora, o pior que tem, gente, é a coceira. Aí, como é que a gente faz para controlar essa coceira, doutor? Ai, meu Deus, que aí não pode coçar de jeito nenhum o olho. É muito importante não coçar sempre para qualquer pessoa. E faz como? Quando tá coçando? Fica piscando o olho? Como eu falei, uma das coisas que podem ser feitas assim de início, se é um sintoma mais leve, é usar, junto com o auxílio do oftalmologista, ele vai indicar ali compressas frias, colírio de lágrima artificial, já vai dar mais conforto. E existem os colírios antialérgicos, né? Que aí você vai fazer o quê? Você vai fazer uma prevenção, uma manutenção. Então vai evitar que o paciente coce os olhos. Então a gente costuma prescrever, eu costumo 30 dias, 60 dias, a depender do caso. Ele vai usar um colírio e com esse colírio vai evitar que ele coce os olhos, né? Porque o próprio coçar, a própria coceira pode também causar vários problemas no olho. E irrita mais ainda, eu acho. Irrita mais ainda, com certeza. A água boricada, água boricada, não. Eu não indico água boricada, nem na conjuntivite. Tem gente que joga já o soro direto no olho. Pode ser feito isso ou não? Ou tem que ser sempre com a gazezinha? Não pode para lavar, mas... Não, até pode. Mas, na verdade, assim, a intenção do soro, ali, no caso, jogar o soro direto no olho, a intenção é lavar, né? Então, é muito comum naquele paciente que está com conjuntivite viral ou bacteriana, acordar com os olhos grudados, né? Então, é importante destacar que o que deixa mais secreção, que dá mais secreção, geralmente é a conjuntivite bacteriana, né? A viral, geralmente, é menos secreção, geralmente começa no olho, depois de alguns dias passa para o outro. E uma coisa que a gente tem observado assim, que aquele primeiro olho que foi acometido, geralmente é o mais que tem mais sinais, é o que está mais inchado, é que o paciente relata mais sintomas, entendeu? Me diga uma coisa, tem muita gente que, tipo assim, eu mesma teve uns dias aí que eu coçava muito meu olho, eu uso lente de contato, então eu não sabia se era lente, se era cílio, se era maquiagem, se era cola, o que danado era, mas coçava muito, muito, muito. Aí a médica falou, não coça o olho, não pode ficar coçando. Eu falei, o quê, pelo amor de Deus, eu coço como? Mas coçava muito, 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 que chegava a ficar inchado o olho. Uma coisa interessante para quem usa lente de contato é lubrificar bem os olhos, né? E sempre limpar bem, né? Isso. Mas eu faço. Além dos cuidados com a lente, né, que o paciente deve ter, né? Usar aquela solução, fazer aquela higiene, né, diária, deixar lá na solução à noite, evitar dormir com as lentes de contato, né? Alguns colegas. Dia é ruim? Não. Desde que a sua lente esteja bem adaptada, desde que ela tenha sido adaptada por um profissional, por um médico oftalmologista, e que você faça um bom uso, saiba retirar direitinho, saiba colocar a lente, tem aqueles cuidados básicos que a gente recomenda, faça visitas periódicas ao seu oftalmologista para acompanhar. Desde que você faça isso, a lente de contato é excelente para correção visual. Olha só, vamos atender a ligação. Alô? Alô, Paulo. Oi, boa tarde. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Oi, quem fala? Aqui é Ângela de Valentina. Eu queria saber do doutor que eu fiz uma cirurgia, vai fazer um mês amanhã, de catarata, né? Certo. Aí então, eu queria saber com quantos dias pode fazer, assim, chegar em beira de fogo, varrer casa, e assim, depois do colírio que eu usei, que terminou agora, o que é que eu devo fazer? Assim, lavar assim o olho com queijo, assim, né, o remédio, esse soro, esse negócio assim, sabe? E também, devido ao óculos escuro,
Tá entendendo? Se é permanente assim, pronto. Terça-feira eu vou fazer a outra cirurgia do outro olho. Aí eu queria saber, assim, se eu já posso... Quantos dias pode baixar a cabeça, né? Aí eu tô sentindo, assim, dorzinha de cabeça direto. Entendeu? Aí eu queria saber, assim, se tem algum motivo... Assim, essa dorzinha de cabeça, tá? Porque eu tô fazendo extravagância nenhuma. Ok, Ângela, obrigada. Bom dia, Ângela. Obrigado pela pergunta, Ângela, e pela participação. Em relação à cirurgia de catarata, os cuidados que você deve ter, Ângela, além do colírio que você deve usar de forma correta, essa questão de abaixar a cabeça que ela falou, isso aí é mais importante, assim, no pós-operatório imediato, né? Então, a gente recomenda o paciente evitar até baixar a cabeça no primeiro dia, até o segundo dia. Mas essas recomendações, elas devem ser seguidas, né, de acordo com o médico que fez a cirurgia dela. Porque, assim, isso depende muito de como foi a cirurgia dela. Mas, assim, no geral, os óculos de sol são importantes porque o paciente, depois que opera a catarata, é muito comum apresentar uma certa fotofobia, né? Porque ele tinha ali a catarata, como a gente sabe, né? Você substituiu a lente natural do olho, que é o cristalino, né? Que tinha perdido a função dele, perdido a transparência, né? E tinha ficado opaco, e aí colocou uma lente artificial, né? E uma lente transparente. Então, como tirou a catarata, tirou aquela proteção, tirou aquela opacidade que tinha, vai entrar mais luz no olho do paciente. Aí é importante os óculos de sol para proteger, né? Vai dar mais conforto para o paciente. Usar os colírios, os colírios tem que ser conforme o oftalmologista recomendou. Geralmente a gente prescreve um antibiótico. Um antibiótico depende muito da prescrição de cada colega, mas geralmente pode ser 7 dias de antibiótico. E depois dos 7 dias de antibiótico, usar um anti-inflamatório. Aí esse anti-inflamatório vai sendo reduzido gradualmente. Tem alguns colegas que preferem um tipo de anti-inflamatório, outros preferem um outro tipo de anti-inflamatório. Em relação à higiene, pode ser feita com soro, igual ela destacou, né? Tá com secreção, pode limpar com soro sem problema. Uma gazezinha. Como eu recomendei, assim, aquela gase estéril que você compra na farmácia, eu acho melhor do que o algodão, porque o algodão solta os fiapos e pode levar a mais irritação no olho, né? Então é isso, ela ter cuidado, ela falou que está tendo os cuidados, né? Para não exagerar. Ok, doutor, vamos atender mais uma ligação e você pode participar aqui no 3262-0404. Alô? Alô, bom dia. Oi, bom dia, quem fala? Josivânia. Oi, Josivânia, seja bem-vindo manhã da gente. Qual é a sua dúvida? É assim, o meu filho, ele tem 14 anos, aí ele tem alergia ocular. Ele usa 3 tipos de colírio. Agora ele está usando 2, porque o oftalmologista suspendeu um. Porque se usar demais, chega a no futuro dar uma complicação. Eu gostaria de saber, essa alergia ocular do meu filho nunca vai acabar? Ok, obrigada, Josivânia. Bom dia, Josivânia. A sua pergunta é bem interessante, porque assim, na verdade, a conjuntivite alérgica, que eu acredito que seja o caso do filho dela, ela é uma doença crônica, né? Como eu destaquei, o paciente entra em contato com uma determinada substância, pode ser pelo de cachorro, pode ser ácaro. Mão suja também, né? A mão suja acho também, né? Mão suja também. A mão suja está mais relacionada àquelas infecciosas, né? A bacteriana, a viral. Mas assim, algum agente que desencadeou, né, aquela irritação, aquela alergia. É muito comum a conjuntivite alérgica estar associada a uma rinite alérgica, ou seja, o paciente já tem, né, alergia, de modo geral, ou dermatológica, ou uma rinite alérgica, né? O que a gente observa é que alguns pacientes, né, depois de um certo período, diminuem aqueles surtos, né? Eles diminuem os surtos. O mais importante aí é fazer o acompanhamento com o médico que já deve estar fazendo, né? Ver qual é o melhor colírio para o paciente. Às vezes você consegue controlar só com colírio. Você pode diminuir o tempo de uso do colírio, né? Tem paciente que às vezes está com uma crise, você precisa usar um colírio mais forte. Você pode manter com um colírio mais simples. Você pode chegar a manter só com uma lágrima artificial e ir acompanhando.
Ok. Vamos atender mais uma ligação. Alô? Alô? Oi, quem fala? Arineide. Oi, Marineide, tudo bem? Arineide. Arineide, tô vendo aqui agora. Arineide, seja bem-vinda, tá? Ô, Qual é a sua filha, dúvida? Eu queria saber, minha mãe tá com problema no olho, ela tá com 88 anos. Certo. Ela tem mal de Alzheimer. Há muito tempo que ela fez uma cirurgia no olho e botou uma lente de cristal. Só que agora o olho dela é inflamado. E para mim levar ela à clínica é uma dificuldade, porque eu não tenho condições. Entendeu? Ok. Eu só ia ali, assim, só ia em Bahia, que eu moro aqui em Bahia Nova, ela fica cansadinha. O que é que eu faço? Ok, obrigada, viu, Arineide? Bom dia, Arineide. Se o problema aí, pelo que eu entendi, ela está com o problema de levar a mãe até o médico, né? Então, nesse caso, eu acho que ela tem que contar com a ajuda do agente comunitário de saúde. Acredito que deve ter lá no bairro dela. E, dessa forma, o agente de saúde vai informar o médico do PSF dela e pode ir lá e verificar, e ajudá-la, né? E ajudar. Aí, se ele ver se é necessário, aí vai encaminhar um oftalmologista. Então, vai ver como é que vai ser essa forma de encaminhamento do oftalmologista. Ok, tem mais ligação? Tem mais alguma ligação? Tem? Então solta aí. Alô? Alô? Alô, Oi, quem fala? é Dijane. Oi, Edjane, bom dia. Tudo bem? Seja bem-vinda. Qual é a sua dúvida? Bom dia. É porque meu menino tá com o olho inflamado, tá meio avermelhado, os dois olhos dele. Baixa um pouquinho o volume da sua TV, porque senão fica dando interferência aí no retorno. Oi, pode falar agora. Ele tá com os olhos vermelhos, os dois olhos vermelhos, inchados. Aí eu queria saber o que é que eu faço, assim, do médico, o que é que tá acontecendo. Seu filho, é isso? Tá com os olhos vermelhos inchados? É, Ok. Coça, não? coça. Ele reclama muito que coça e dói. Então coça, dói, tá vermelho. Então isso já é, eu acho que é o início. Bom dia, Dijane. Qual a idade do teu filho? Desligou? Caiu? Caiu a ligação. Bom, pelo que eu entendi, o filho dela está apresentando olhos vermelhos e os olhos inchados, os dois olhos, né? E o que ela pode fazer? E coçando. Então, ela pode fazer aquelas medidas, né? Aquelas medidas sintomáticas que eu falei de início, né? Que é fazer a compressa fria, limpar os olhos. Não precisa ser necessariamente com soro fisiológico. Agora, sim, o soro fisiológico é bom porque a gente sabe que é mais confiável do que aquela água que você está em casa. Que uma coisa que você pode melhorar, você pode ferver a água, né? Ferve a água, deixa esfriar, também põe na geladeira, faz as compressas, faz a limpeza. E é importante ela levar ao médico, né? Levar ao oftalmologista, porque está com o olho vermelho, pode ser uma conjuntivite bacteriana, uma conjuntivite viral, que é benigno, que é autolimitada, mas que pode também ser outra coisa, né? E pode complicar. A conjuntivite viral mesmo, ela pode complicar, como eu falei, pode demorar um mês, mas pode deixar cicatriz, né? Ela pode dar uma cicatriz no olho, que a gente chama de infiltrado. Esse infiltrado dá um embaçamento visual, então a visão fica um pouquinho embaçada. Então eu já peguei pacientes que estavam lá 3, 6 meses com embaçamento visual após uma conjuntivite viral. Então assim, a gente não pode também achar que é uma bobagem, que é só fazer a compressa, não. Por isso que é importante ir ao oftalmologista, e o oftalmologista, através do exame, é que vai identificar e acompanhar. Então se complicou, tem que retornar. Já fez, mesmo que tenha feito uma consulta, está indo bem, aí complicou, a minha visão tá estranha, tá esquisita, minha visão tá baixa, tá embaçada, retorna ao oftalmologista para ver se não teve uma complicação daquela conjuntivite. Ok, vamos atender a última ligação, tá? Alô? Alô? Bom dia. Oi, bom dia, Bom quem dia. fala? Aloysio Pedro. Oi, Aloysio, seja bem-vindo amanhã da Eu queria gente. perguntar ao doutor, aí, porque eu fiz 2 cirurgias faz 3 anos. Eu sou diabético. Coloquei lente de contato, lente cristalina. E já 3 anos e ainda não vejo nada. E quando eu vou ao médico, ele manda esperar, dá mais tempo. E já vai com 3 anos e eu ainda não vejo nada ainda. Eu quero saber se
É isso mesmo, quanto mais tempo esperar é melhor, ou como é que fica? Obrigado. De nada, obrigada também, Aloysio. Bom dia, Aloysio. Pelo que eu entendi, ele tem diabetes, né? Fez cirurgia de catarata, na verdade, que ele disse que colocou a lente de contato, na verdade deve ter sido a lente para substituir o cristalino, né? A lente intraocular que a gente coloca depois que tira o cristalino na cirurgia de catarata. Agora, importante uma coisa que ele falou aí, que ele tem diabetes. Então, o paciente com diabético pode ter uma doença também na retina, né? Então, se ele tiver uma doença na retina, que é chamada retinopatia diabética, mesmo com a cirurgia de catarata, a gente não consegue recuperar em 100% a visão dele, né? Então, é importante ele confiar no médico que está acompanhando ele e pedir, assim, para o médico esclarecer melhor. Se ele tem também doença na retina, né? Se ele tinha só catarata, o que está acontecendo, por que a visão dele não recuperou. Então, eu acredito que possa ser isso, né? Ele pode ter uma retinopatia diabética e aí essa retinopatia diabética, dependendo do estágio dela, pode ser que o paciente não recupere a visão como gostaria ou como o médico gostaria. Porque uma coisa é a catarata, você tirar a opacidade ali da lente natural, que é o cristalino. Outra coisa é a retina, porque na verdade para a gente enxergar precisa esse sistema óptico estar todo funcionando, né? Precisa ter transparência dos meios, da córnea, do cristalino, do vítreo, que é o gel que fica dentro do olho, mas precisa também que a retina esteja bem, né? Então, se tiver problema em algum fator, em alguma parte desse sistema, então o paciente não consegue enxergar bem. Nosso tempo já está acabando, mas eu queria fazer uma última pergunta rapidinho, o senhor responde. Questão de uma pessoa que está gestante, se ela tiver conjuntivite, ela pode passar para o bebê, ou o bebê pode vir a ter alguma complicação na visão, não? Não. Não tem... Não. A conjuntivite relacionada ao que a gente lembra do parto é a que eu te falei, né? Aquela que acontece no parto, a conjuntivite neonatal. Certo. Graças a Deus está cada vez mais raro. Ok, muito obrigada, viu, doutor, pela sua participação aqui. Eu quem agradeço, obrigado, espero ter contribuído aí. Com certeza, contribuiu bastante, viu?